Irmãos, esse mês é um mês especial, mês que a gente pensa sobre família. E eu queria ler o texto de Gênesis 27. Gênesis 27, a partir do versículo 1. Quando Isaac já estava idoso, seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe o pai: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca estava escutando quando Isaac falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz naquilo que eu te ordeno. Vá ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva ao teu pai para que o coma, a fim de abençoar antes da sua morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui na tua casa, mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos já pelo que lemos, pelo que cantamos. E agora, nesse momento, pedimos que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que esse mês, onde abordaremos algumas mensagens direcionadas às famílias, Pai, que o Senhor, que conhece verdadeiramente a nossa casa, conhece as nossas famílias, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Trabalha conosco nessa manhã, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Se você for pensar sobre como as personalidades, ou como a personalidade humana é formada, ou é feita, há inúmeras correntes psicológicas e filosóficas que vão tentar responder isso. Você vai, por exemplo, para Freud. Freud vai dizer que a personalidade é formada nas tensões entre o id, o ego e o superego. O id com o princípio do prazer, o ego com o princípio da realidade e o superego justamente tentando amenizar essas tensões entre o id e entre o ego. Aí se você for para Jung, também outro psicólogo, que vai contrariar um pouco a visão de Freud, Jung vai dizer que há 2 estruturas no ser humano que vão formar a sua personalidade. Ele diz que é o inconsciente pessoal, que é aquilo que a gente tem de emoções, de pensamentos, que é aquilo que a gente consegue raciocinar. Mas Jung também vai ter uma sacada, dizendo que o que forma a gente é o inconsciente coletivo. Desse inconsciente coletivo, existem as figuras dos arquétipos, ou das figuras arquetípicas. Figuras como mãe, figuras como pai, figuras como religioso, figuras como Deus. Tudo isso é imaginado e é repassado de geração em geração. Aí há um outro psicólogo, chamado Reich, que ele vai dizer que o ser humano é uma estrutura única, mas ele tem algumas subestruturas dentro dele. O ser humano, ele é bio, psico, religioso e energético. Reich, que trabalha na questão corporal, vai dizer que todas essas 4 estruturas formam o ser humano. Há também, não só na área da psicologia, há o filósofo chamado John Locke, que ele vai dizer que o ser humano, ele é uma tábula rasa. Ou seja, nós somos uma página em branco. Nós nascemos e não temos nada impresso dentro de nós, mas através das nossas experiências, através do nosso interagir com o mundo, é nessa interação que a gente vai formando a nossa personalidade. Descartes vai dizer o contrário. Descartes vai dizer que não. A gente já nasce com algumas ideias inatas dentro da gente, e essas ideias vão sendo reproduzidas no mundo, e é por causa dessas ideias que a gente é o que é. Só quis citar esses 5 nomes, e existem assim uma variedade enorme de pensadores, de filósofos, de sociólogos, de psicólogos, para tentar pensar com vocês
sobre como a personalidade humana é feita. Alguns vão dizer que é o meio ambiente, outros vão dizer que não. O ser humano já nasce já com a sua personalidade formada. Quem é pai, quem é mãe, ou quem está aprendendo a ser pai e ser mãe, a gente fica espantado, porque a gente olha para aquele bebezinho e fala assim, gente, quem é que ensinou isso? Quem é que ensinou a rir desse jeito? Quem é que ensinou a ser birrento? Quem é que ensinou a ser, digamos assim, mal-humorado? Quem é que ensinou a ser sorridente? Parece-me que definir personalidade ou como ela é formada é um pouco de loucura. Porque diante de todas as definições que a gente tem, a gente pode pegar uma de cada e dizer o seguinte: o meio ambiente influencia, nós já nascemos com um DNA que move e molda a nossa personalidade. Então tudo faz com que a gente seja o que a gente é hoje. Mas há, dentro da perspectiva judaica, uma ideia interessante. E aí você vai lembrar comigo que o judeu, quando ele dava um nome para os seus filhos, ele tinha duas opções. Ou ele dava um nome baseado em alguma experiência com Deus. Você vai lembrar, por exemplo, do próprio Jacó, quando ele tem o filho com Leia ou com Lia, dependendo das traduções. Todos os seus filhos com Lia sempre dizia alguma coisa direcionada ao Senhor. Judá, agora sim eu vou louvar ao Senhor. Rúben, o Senhor ouviu o meu clamor e de repente o meu marido vai se voltar para mim. Cada nome dos judeus, ele tinha duas perspectivas. Ou ele dava porque tinha um significado religioso, porque os pais passaram por alguma experiência, e aí eles olharam para os filhos e disseram o seguinte: você vai se chamar Isaac, porque significa riso. Ou então, os judeus conseguiam, através do primeiro olhar, perceber o caráter ou a personalidade dos seus filhos. E é o que acontece com Jacó. Jacó, irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac e filho de Rebeca. Aí Isaac, quando vê Esaú, Isaac diz o seguinte: olha, é cheio de pelos. E Esaú significa isso, cheio de pelos. Mas também há um outro nome para Esaú, que é Edom, que significa vermelho. Talvez Isaac, ao ver o seu filho saindo do ventre de Rebeca, cheio de sangue, ele tenha falado assim: esse menino está coradinho, está vermelho, vou botar o nome dele de vermelho. Vermelhou a paixão e por aí vai. Fafá de Belém, de repente, já está cantando ali do lado de Isaac e pronto. Mas quando sai Jacó, segurando no calcanhar de Esaú, Isaac vira e fala assim: esse daí age traiçoeiramente. Esse daí é 171. Esse é mentiroso. Esse é enganador. Esse daí é fraudulento. Por isso o nome dele vai ser Jacó. O que me espanta é que a gente, talvez pelas nossas interpretações e audições de mensagens, a gente pega esses estereótipos e a gente acaba talvez cristalizando alguns personagens bíblicos de uma maneira talvez não tão sincera ou não tão verdadeira quanto eles são. Por que isso, pastor? Eu tenho lido, comecei Gênesis, tentando olhar para os personagens bíblicos com um olhar mais humano, talvez sem a influência de comentaristas, sem a influência de teólogos, sem a influência das mensagens que eu ouvi sobre esses personagens. Isso, para mim, tem feito assim uma coisa muito boa e muito agradável. Isso, para mim, tem sido edificante. Sabe por quê? Porque a gente ouve sobre Abraão, e Abraão, a gente tem aquela ideia, aquele senso comum, aquele imaginário, que Abraão é o pai da fé. Que durante toda a história de Abraão, Abraão nunca teve uma crise de fé. A gente já ouviu, e a gente já lê através do texto de Hebreus, que se você vai falar de fé, você tem que falar de Abraão. Porque Abraão é o cara em relação à fé.
Só que quando você vai para Gênesis 12, quando você vai para Gênesis 15, quando você vai para Gênesis 20, esse pai da fé está em crise de fé. Ele chega no Egito, ele tem medo, e aí ele omite que Sara era sua esposa. Ele chega diante de 2 reis, ele omite de Faraó no Egito, e chega diante de Abimeleque, rei de Gerar, ele omite. Nesses 3 capítulos, o pai da fé, aquele que nós temos o imaginário, o senso comum, achando que ele nunca tivesse tido uma crise de fé, o texto de Gênesis mostra para a gente que ele teve. Então a gente precisa, talvez, fazer uma releitura sobre esses nossos personagens bíblicos, porque isso traz um alívio, gente. Traz um alívio muito grande. Ler Abraão, falando assim, ó, diz aí que você é minha irmã, porque você é muito bonita. E se os caras gostarem de você e souberem que eu sou seu marido, eles vão me matar. Acabou a promessa. Diz aí para Abimeleque que você é minha irmã, porque se eles souberem novamente que você é minha esposa, acabou. Aí o que Deus me prometeu lá em Harã, esquece. Abraão torna-se o pai da fé lá em Gênesis 22. Aí sim, a sua fé amadurece. Mas Gênesis 12, 15, 20, Abraão é muito parecido comigo e com você, nessas oscilações de fé. Por isso, ler o texto bíblico, tirando essas lentes, já talvez com os estereótipos, isso para mim tem feito um grande bem. Ler o texto sobre Jacó, em que a gente sempre associa Jacó como um cara 171, até porque o seu pai falou isso e deu o nome dele assim, é aquele que age traiçoeiramente. Só que eu não acho no texto bíblico, até esse texto aqui, Jacó agindo de uma forma traiçoeira. Eu não acho em Gênesis 25, Gênesis 26 e nos capítulos anteriores, Jacó tentando ludibriar alguém. Não acho. Pelo contrário, eu acho, lá em Gênesis 25, versículo 27, aí você pode voltar o seu texto bíblico, que diz assim, Gênesis 25, 27, os meninos cresceram, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, talvez na sua versão esteja assim, Jacó tomava conta das ovelhas. Se você tiver com a NVI, que é a Bíblia da igreja, não a Bíblia da igreja, mas a Bíblia que a igreja fez uma capa bonita e usa nas suas celebrações, exceto o pastor que precisa usar essa Bíblia, na sua Bíblia estava assim, Jacó, lá na nota de rodapé, homem pacífico, ou pacificador. A minha Bíblia traz assim, Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Jacó era tranquilo. Jacó, mesmo recebendo do seu pai o nome de usurpador, de 171, de traiçoeiro, o texto diz, até o capítulo 27, que Jacó era um cara sossegado. Alguns comentaristas até que vão dizer que Jacó era muito mais educado do que Esaú. Porque Esaú era o cara com as mãos calejadas, Esaú era o cara fedorento, porque ficava o dia todo no campo, mexendo com caça. Jacó não. Jacó era o cara que ficava na tenda, perfumado, era o cara gentil, era o cara cortês, era o cara solícito. Jacó era sossegado. O que então vai fazer com que Jacó se perca, ou mude, ou assuma esse nome que ele recebeu do pai? Você vai lembrar comigo da experiência de Jacó com seu irmão Esaú. Esaú chega do campo, exausto, com uma fome danada, e Jacó está fazendo o quê? Um prato de lentilhas. Está fazendo um prato saboroso. Aí Esaú vira e fala assim, me dá um pouco disso. O que Jacó faz? Eu te dou, mas se você me vender seu direito de primogenitura. Jacó mentiu nisso daí? Sim ou não? Não. Jacó falou assim, ó, tá aqui minha comida, eu fiz, não imaginei, ou não imaginava que você chegaria aqui morto de fome,
minha comida está aqui, você quer? Ah, quero. Então você me dá o seu direito de primogenitura. Foi honesto? Foi. Foi um 7-1? Sim ou não? Não. Foi usurpador? Pegou o direito de primogenitura, assim, roubou de Esaú? Não fez nada disso. O 27 não, o capítulo 27 não traz isso. O capítulo 27 é o Jacó perverso. É o Jacó não tão solícito, não tão gentil. Só que Jacó não age sozinho. Aí que é o problema. Jacó não fez o que fez sozinho. Jacó tinha sua mãe por trás dele. Aí que está o problema. E esse mês, pensando sobre família, eu queria e vou falar hoje de manhã, hoje à noite, domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite, os pastores que virão aqui no dia 18, no dia 25 e no dia 1º, já pedi que as mensagens sejam todas direcionadas à família, porque a gente precisa parar um pouco, pensar e repensar sobre que tipo de família que a gente está tendo, ou que a gente está desenvolvendo nas nossas casas. O que me espanta é que Jacó era muito ligado a Rebeca. E Jacó tinha a figura, o seu ego, completamente alicerçado, ou projetado em Rebeca, a sua mãe. Aí a sua mãe vira e fala assim, ó, eu ouvi o seu pai chamando aqui Esaú, seu irmão, ele está fazendo hora extra na terra, vai morrer, e ele chamou o seu irmão aqui e pediu para o seu irmão preparar um guisado maravilhoso. Faz o seguinte, vai lá no meio das cabras e traz 2 cabritos aqui, porque eu vou preparar isso para o seu pai. E Jacó vai, só que Jacó trabalha em tendas, não é caçador, quem era o caçador era Esaú. Ele vai, se acha, se encontra, consegue pela providência de Deus achar 2 animais e leva para sua mãe. E no texto bíblico, quando Jacó chega com alimento, chega com a caça, com os animais mortos, ele fala assim, mãe, meu pai vai perceber, meu pai vai saber, como é que meu pai vai reagir sabendo que eu estou enganando? O que Rebeca faz? Fica tranquilo, porque se o seu pai te amaldiçoar, a maldição sobre você vem para mim. E vão fazer o seguinte, Rebeca vai no armário, no closet de Esaú, pega as melhores roupas, veste Jacó, pega a pele dos animais, pega os pelos dos animais, coloca na mão de Jacó, coloca no pescoço de Jacó, coloca em quase todas as partes que Jacó possivelmente seria apalpado pelo seu pai. Fala assim, meu filho, entra agora e engana seu pai. Que mãe inteligente é essa? Sabe o que me espanta? É ainda no capítulo 27, quando a gente lê, lá no versículo 44, e no 45, e depois também no 46, aí você pode ler na sua casa, sem problema algum, do capítulo 27, ou ler depois o texto todo do capítulo 27, é Rebeca chateada, porque ela poderia perder os seus 2 filhos. Como é que isso pode me acontecer? Eu perder um dos meus filhos. Só que quem é que fez isso? Rebeca. Foi ela quem provocou, foi ela quem incentivou, foi ela quem articulou, ela que agiu traiçoeiramente contra Esaú, o seu filho, e agiu traiçoeiramente contra o seu marido Isaac. Aí não satisfeita, Rebeca vira e fala assim, Jacó, seu irmão está com ódio no coração, está com sangue nos olhos, se ele te ver, ele vai te matar. Vai embora. Tem um irmão chamado Labão, vai para a casa de Labão, e fica lá até seu irmão amenizar o ódio dele. Não tinha companhia melhor para Jacó crescer na escola da malandragem. Não tinha companhia melhor.
Labão é o mesmo sujeito que o servo de Abraão se encontrou com ele, procurando uma mulher para Isaac. E Labão é o mesmo cara que vira para o servo, depois de negociar a partida de Rebeca para se encontrar com Isaac. Labão é o cara que fala assim, faz o seguinte, volta para o teu servo, volta para a casa de Abraão, e a Rebeca vai daqui a 10 dias. Há uma possibilidade de interpretação que ali Labão já queria dar volta, não só em Rebeca, mas queria dar volta em Abraão e queria dar volta também em Isaac. Desde o princípio, a família de Rebeca, pelo menos a vida de Rebeca e a vida de Labão, sempre mostrou que os caras eram 7-1, que os caras eram meio trambiqueiro, cambalacho, que tem que dar um jeitinho, tem que improvisar. Rebeca herda isso. E Rebeca manda Jacó para a escola da perversidade para Labão. Vai para Labão, fica lá. Aí o que Jacó faz? Jacó vai, fica lá, vê Raquel, que mulher linda, vou casar com ela. Labão acha uma boa, é melhor entregar Raquel para você do que para um desses estrangeiros. Então tá bom, o que eu tenho que fazer? Trabalha para mim 7 anos. Tá bom, vou trabalhar. Na noite de núpcias, o que Labão faz? Entrega a Leia. Que diferentemente da nossa Leia, ela tinha um semblante pesado. Tinha um olhar meigo, conforme algumas outras versões. Não tem nada a ver com olhar meigo. Entrega a Leia. Você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Esse é Labão. Mãe que, de exemplo, não tinha nada. Tio, que de exemplo, também não tinha nada. Jacó vai ser o quê? Vai ser um 7-1. Vai ser o usurpador. Vai ser o traiçoeiro. Sabe, queridos, hoje, começando a pensar sobre família, a gente tem recebido das mídias inúmeras artimanhas ou inúmeras flechas que entram nas nossas casas, tentando fazer com que a nossa família siga o exemplo dessas mídias sociais. Um dia desses eu estava vendo uma propaganda sobre o Dia das Mães, e falando sobre família, sobre como as famílias são compostas. Aí a propaganda dizia assim, mãe divorciada, mãe com pai, mãe viúva, mãe com mãe. Isso não é família. Isso não é exemplo bíblico. É mãe com pai. Ou então mãe viúva. Ou até mãe que se separou. Mas mãe com mãe não é exemplo. Não é família. Isso vai entrando nas nossas famílias. E às vezes os referenciais que a gente tem, os exemplos que a gente adota, os discursos que a gente assume, são discursos parecidos com o do mundo. São discursos que envolvem o padrão do mundo. Não é à toa que Paulo, orientando seu filho na fé, Timóteo, lá na segunda carta, no primeiro capítulo, Paulo vira e fala assim, olha, traz de volta a fé que habitou em você, e que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe. Exemplo. Exemplo de vida. Sabe, o que eu quero trabalhar com você nessa manhã é que as nossas personalidades, ou a nossa personalidade, ela é formada por diversos fatores. Há coisas inatas, há coisas que a gente vai vivendo através da interação, do ambiente. Mas há uma coisa, e o judeu sabia disso muito bem, por isso Deus orienta que a Bíblia, ou melhor, que o Antigo Testamento, que a lei, fosse repetida todos os dias. E o judeu tinha essa noção de que o que mais influencia a personalidade é o exemplo. Aí por isso Paulo vira e fala para Timóteo também, ser exemplo dos fiéis. Sabe, irmãos, o que nós estamos perdendo hoje nas nossas famílias
são referenciais. Quem passou a ser referência em algumas casas, em algumas residências, de repente é o pastor da igreja, de repente é o líder da igreja, é o vizinho, é o tio, é a tia, é o primo. A gente precisa voltar a olhar esse texto com a seriedade e com essa percepção de o que a gente faz dentro da nossa casa pode e vai influenciar muito as nossas gerações. O que você faz, ou melhor, o que você faz e não tanto o que você fala, mas a forma como você age dentro de casa vai influenciar o seu cônjuge, vai influenciar o seu filho ou a sua filha, vai influenciar os seus irmãos. Lembro-me que uma vez uma pessoa me procurou, não aqui em Maruípe, me procurou para saber por que a família dela não vinha para a igreja. Mas a pessoa tinha a vida toda torta. Toda torta. O que seu pai, o que sua mãe vai pensar? Fala assim, para que eu vou na igreja? Seguir esse exemplo. E aí está para além de mãe e de pai. Porque geralmente a gente pensa o seguinte, não, quem tem que dar exemplo são os pais. Não são só os pais. Você é cristão. Você carrega a marca de Cristo dentro do seu coração. Você foi selado pelo Espírito Santo. Se você é selado pelo Espírito Santo da promessa, se você é irmão, se você é pai, se você é primo, seja lá o que você é dentro do seu contexto familiar, você tem que ser exemplo. Acabou. Não há a menor possibilidade de você tentar negociar isso. Aí lembro-me de Marisete, lá de Lagoa de Jacaraípe. Depois da primeira ação, lá no dia 28 de dezembro, que ela vira e fala assim, e aí? Quantas pessoas vocês falaram sobre Jesus? E aí eu respondi para ela, falei assim, falar a gente não falou não, mas a gente viveu. A gente foi na casa das pessoas, a gente entregou a cesta. Falar a gente não falou, mas a gente viveu. Aí há muitos pais, muitos irmãos, muitos tios, muitos primos, sobrinhos e por aí vai, discursando muito sobre a fé cristã, mas não vivem isso. A gente precisa olhar para a experiência de Rebeca e ver o quanto a influência e o quanto o exemplo acaba moldando a nossa personalidade. Ah, pastor, mas então o senhor vai dizer que se o pai for certinho, se o pai e a mãe eles forem certinhos, o filho vai permanecer na igreja. Personalidade não é uma ciência exata. É diferente de 2 mais 2 igual a 4. Diferente. Mas por isso, Salomão diz para a gente lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você me perguntar, pastor, o senhor senta com a Laura todo dia e lê um salmo para a Laura? Não. A Aline está aqui. Não faço isso todo dia com a Laura. Mas a Laura sabe o caráter e a intimidade que eu tenho com Deus e o caráter e a intimidade que a mãe dela tem com Deus. E às vezes, as nossas ações, às vezes, o nosso testemunho diário vai ser muito mais importante do que a gente virar para ela e falar assim, você tem que crescer na igreja. Vamos cantar a musiquinha aqui. Cuidado, mãozinha no que pega. Exemplo. O que faltou em Rebeca. E o que dificultou muito a vida de Jacó. Exemplo. A gente precisa, como família cristã, ser exemplo para os fiéis. A gente precisa, como cristãos, ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Deixa eu cutucar aqui. Sujeito que está cansado sempre para vir na igreja. Está com filho pequeno, ou está com filho indo para a adolescência. Fica cansado, irmão.
ensina o teu filho o seguinte: domingo é dia de descanso. Beleza. Só não vem na igreja quando seu filho tiver 18, 19 anos, 20 anos, e fala assim: pastor, ora pelo meu filho. Por quê? Está afastado. Mas você não levou para a igreja quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando você podia pegar pelo braço e levar para a igreja? Ah, não, eu quis dar liberdade para ele. Eu quis seguir a teoria de Richard Dawkins, Deus um delírio. A gente não deve influenciar os filhos com a nossa religiosidade. Tá bom. Aguarda e aguenta as consequências. Escolha sua. Lembra de Josué? Eu e a minha casa, vamos fazer o quê? Serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês querem servir, a quem vocês querem cultuar, se a Deus ou a Baal, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Siga exemplo, seja um exemplo. Se amanhã ou depois, e aí eu vou me permitir dar esse exemplo, e aí talvez você fale assim: está repreendido, não sei o que e tal, mas se amanhã ou depois, Laura com 18 anos virar e falar assim: pai, eu não quero saber desse negócio de crente não. Eu vou sofrer muito, vou chorar muito, mas até ela chegar aos 18 anos, eu vou fazer o máximo para ser um exemplo para ela, e a Aline também, para que ela continue aqui na nossa caminhada junto com a gente. Mas quando seu filho chegar a essa fase de escolher o que ele quer, ele pode simplesmente dizer assim: pai e mãe, eu não quero mais. Tá bom. A gente chora, a gente sofre, a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente faz de tudo. Mas a gente precisa ter a consciência leve, dizendo assim: olha, eu fiz tudo o que era possível. Eu não só citava texto bíblico, mas eu vivia o texto bíblico dentro de casa. Se ele não quis, foi uma opção dele. Se ele não quis caminhar, foi uma opção dele. Mas a chamada de Deus, começando esse mês da família, é que a gente seja um exemplo dentro de casa. É que a gente seja cartas vivas. É que a gente, em nome de Jesus, a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. É que a gente seja a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Ser nação santa, ser povo adquirido, ser sacerdócio real, aqui, que está todo mundo cheirosinho, que está todo mundo bem de vida, está todo mundo tranquilo, isso é fácil. Mas o que você faz quando ninguém está vendo? Diz uma música do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém está te vendo? Rebeca, infelizmente, preferiu, talvez eu não sei se Betuel, seu pai, era usurpador, era um 7-1, era enganador, mas a família de Rebeca tinha um desvio de conduta. E aí ela foi assim por um momento, Labão foi assim, e infelizmente Jacó, até se encontrar com o anjo, até lutar com Deus, Jacó também foi assim. Se a gente pudesse resumir uma palavra hoje, eu diria, concluindo a reflexão: seja um exemplo para o seu filho, aonde você estiver. Lembrei-me agora de um filme, na verdade é um livro que se transformou em filme, Prenda-me se for capaz. Quem já viu esse filme? Se você não viu, veja. Veja. Fala sobre a história de Frank Abagnale Jr., um dos maiores fraudadores do sistema financeiro americano. O cara com 17 anos já tinha fraudado mais de $1 milhão. 17 anos. O cara assumiu uma postura de advogado, de médico e de piloto da Panam. Sabe o que é isso? 17 anos. O cara já foi isso tudo. Mas há no início do filme 2 cenas que vão influenciar por toda a sua história de vida. Uma das cenas é quando o seu pai, endividado, devendo ao sistema financeiro americano, ele quer ir ao banco para tentar negociar com o banco. Aí o seu pai faz o seguinte:
pega o Frank, pega o seu filho, vai a uma alfaiataria, tentando comprar um terno preto para o filho. Chega lá, a loja está fechada. E ele começa a dialogar. 171 tem isso, tem bom papo. Cuidado com quem conversa bem. Mas 171 é isso daí. E ele chega, a loja fechada, e ele começa a dialogar com a vendedora meio que intransigente, não queria abrir a loja para ele. Ele tira do bolso um cordão e fala assim, isso daqui eu achei lá fora, isso é seu? E aí chama aquela vendedora pelo nome. E o filme dá a entender que ele consegue entrar na loja, consegue comprar o terno, e eles vão ao banco. Outra cena é quando eles já não estão mais morando na mesma casa, estão num apartamento menor, estão com a sua situação financeira triste, praticamente acabada. Ele chega da escola e vê a sua mãe saindo do quarto com um dos melhores amigos do seu pai. E o amigo do seu pai sem o terno, sem o paletó, só com a blusa, o que nos dá a entender também que eles tiveram relação ali. E ele fica horrorizado, extremamente chateado com aquilo. Logo depois vem o diálogo da mãe com o Frank. E a mãe diz assim, você não vai falar nada para o seu pai, não é, meu filho? Você não tem que falar nada. Não aconteceu nada. A mãe, inquieta ainda, vai até o sofá onde ele está sentado, pega algum dinheiro, se eu não me engano 10 ou 15 dólares, e entrega para o Frank. Isso daqui é para você gastar. Isso daqui é para você comprar alguma coisa. Comprando. Mentira e adultério. Mentira e adultério. Os pais se separaram e Frank teve que escolher quem ele deveria colocar no papel do divórcio, quem ele escolheria para ficar morando juntos. Nesse instante, Frank vai embora. E começa a sua vida de fraude, começa a sua vida de Jacó. Mas por dois exemplos em casa. Uma mãe que meio que se prostituiu e um pai extremamente 171. É interessante que Frank, quando tenta fraudar um dos bancos, porque precisava trocar um cheque num dos bancos, Frank começa a conversar com uma funcionária do banco, e a funcionária está meio intransigente. Ele vira, tenta pegar alguma coisa dentro da sua bolsa, dentro da sua pasta, e quando ele tira esse objeto, ele tira um cordão. A mesma coisa que seu pai fez anos atrás, lá na alfaiataria. Só que quando ele mostra o cordão, ele está mostrando para um homem, porque a funcionária troca de lugar com o gerente. Mas alguns meses depois, Frank entra num avião, se passando como copiloto da Panam, e ele tem uma sacada, e ele vai fazer a mesma ação, vai tirar um cordão do bolso, vai mostrar para a aeromoça, fala assim, isso daqui é seu. E ele consegue enganar a aeromoça e consegue ter relação sexual com a aeromoça. 171 nato. Danado demais o cara. Mas porque teve um pai mentiroso e teve uma mãe que infelizmente adulterou e viveu com uma dupla personalidade. Exemplos. A gente às vezes hoje não sabe que tipo de personalidade que a gente está imprimindo nos nossos filhos. A gente pensa que, pastor, isso daqui hoje não vai influenciar em nada meu filho. Gente, eu não estou falando daquelas coisas que assim, essa novela, Meu Pedacinho de Chão, ela é coisa do diabo. Não estou falando nada disso. A galinha pintadinha é coisa do diabo. Não é isso que eu estou falando. Caráter. Que tipo de caráter que a gente está imprimindo nos nossos filhos? Que tipo de caráter que a gente está imprimindo nos nossos pais? Que tipo de caráter a gente está imprimindo no nosso cônjuge? Que sejamos exemplo para os nossos fiéis.
para a nossa família.